Olá, noivas e noivos que acompanham o canal Meu Dia D. No vídeo de hoje, 5 fatos sobre o meu casamento. Em novembro agora de 2016, eu já faço 7 anos de casada. 7 anos? 7 anos! Em novembro agora de 2016, eu já faço 7 anos de casada. Já faz muito tempo, mas ainda assim eu acho muito importante falar de algumas coisas que aconteceram. Eu já postei meu casamento bem no começo do blog, então eu vou falar sobre ele aqui um pouquinho para vocês conhecerem, saberem detalhes de como foi o meu grande dia. O primeiro fato é que eu fiz cerimônia e recepção no mesmo lugar. Eu tive essa vontade basicamente por um motivo: os meus convidados. E aí vocês vão entender. O meu marido é carioca, eu sou de Recife. A gente casou aqui em Recife, mas a gente teve muitos convidados, tanto de São Paulo, que é onde a gente morava na época, como do Rio, por causa da família dele. Então, como a gente ia ter muitos convidados de fora, eu pensei, por que não facilitar a vida dos meus convidados? Colocar a cerimônia no mesmo lugar da recepção para eles não terem que ficar indo de um lado para o outro, enfim. Não é que seja um trabalho, né? Afinal de contas, são seus convidados. Eles vão para onde tiver que ir, ainda que a cerimônia seja bem distante da recepção, eles vão felizes. Mas eu pensei em dar esse conforto, digamos assim. Como eu não tinha essa vontade toda de casar na igreja, eu sempre quis um casamento religioso. Eu fazia questão de uma bênção religiosa, mas como eu sou de uma igreja evangélica, batista, e as igrejas evangélicas, elas não são tão ricas e imponentes, ricas em detalhes que eu digo, tá? E imponentes como as igrejas católicas, eu nunca fiz questão de casar na igreja, no templo em si. Então eu falei, já que eu não faço essa questão, meu marido também não, vamos fazer a cerimônia na casa de festas, assim os nossos convidados, eles só precisam pegar um caminho de ida e um caminho de volta. E foi muito bacana ver os meus convidados assistindo a cerimônia, já no local onde posteriormente eles iam curtir a festa. Foi uma coisa bem informal. Então esse foi o primeiro fato. O segundo fato diz respeito justamente a esses convidados que vieram de fora. Eu quis fazer uma surpresa. Eu não, né, gente? Eu e o noivo. O que foi que a gente fez? A gente preparou pelo menos um dia de programação para esses nossos convidados. A gente casou no feriado, 21 de novembro, que não é feriado aqui, é feriado lá no Rio e em São Paulo. Então o pessoal já veio nesse clima de férias, né? Já pegou mais um dia aí de viagem. Eles vinham nessa vibe de conhecer realmente Recife, as praias de Pernambuco. Então o que foi que a gente fez? A gente alugou um ônibus e nesse dia a gente programou uma viagem deles pra Porto de Galinhas. E foi uma coisa assim que não custou nada pra gente, e não custou literalmente porque a gente não alugou, né? Quando eu falo que a gente alugou, a gente viu quanto é que era, quanto que ia custar esse passeio todo, ofereceu pros nossos convidados: pessoal, quem é que vai querer? Todo mundo vai querer? Beleza, e todo mundo realmente quis, a gente fez essa ponte, mas eles que pagaram. E foi muito bom pra eles se sentiram recebidos aqui. Então eu acho que essa é uma grande dica pra vocês que vão receber convidados de fora. Vai acabar sendo muito mais do que um casamento só, né? Foi um acontecimento, uma viagem. Isso foi muito bacana. O terceiro fato sobre o meu casamento diz respeito à decoração. Hoje em dia, com o blog, talvez eu tivesse feito um casamento totalmente diferente. Eu adoro aquelas decorações com muitas flores, arranjos, nada exagerado. Mas na época eu pensava um pouco diferente, por 2 motivos. Primeiro, porque flor é um dos itens que mais encarece o casamento e a gente também não tinha tanto dinheiro assim para gastar. Segundo motivo, eu realmente não queria nada muito over. Eu queria uma coisa bem minimalista. O meu pensamento, o perfil, né, da nossa recepção, isso que eu falei pro meu decorador quando a gente teve o briefing, eu falei assim: olha, eu quero casar como se estivesse recebendo os meus convidados em casa. E na minha casa, normalmente, não tem mega arranjos de flores. Então, assim, o nosso casamento, ele foi diferente, principalmente pra época. Não se tinha tanto casamento nesse estilo. Não teve mesas e cadeiras para todos os convidados. A maioria eram jovens, a gente queria uma proposta que realmente eles ficassem em pé, dançando e tal. E a maior parte realmente foi lounge. Tinha muito sofá, tinha muito puff, porta-retrato nosso espalhado pelos centros. Não tinha muitos arranjos. Na verdade, eu só usei um tipo de flor, choquem. Um tipo de flor e um tipo de flor que nem se usa em casamento praticamente, é a gérbera. E foi assim, nosso casamento super diferente. Gostei, foi lindo, mas por tanta coisa diferente que eu vejo hoje em dia, eu acho que eu talvez tivesse feito um pouquinho diferente. Mas valeu, e esse foi o terceiro fato sobre o meu casamento.
A quarta particularidade do meu casamento foi a daminha. Isso, a daminha. Só teve uma, gente. Eu acho lindo aqueles cortejos cheios de daminhas, cheios de pajes. Parece um céu com vários anjinhos. Mas, mais do que isso, eu acho que daminhas e pajes, de uma forma geral, tem que ter alguma ligação com os noivos. Nada contra, mas eu nunca convidaria uma criança que não tivesse a ver com o nosso relacionamento, sei lá, que não participasse do nosso dia a dia. Eles não são ali meros figurantes. Eles têm um relacionamento com o casal. E a gente acabou convidando somente uma criança, que foi a Vivi, que é a afilhada do Jansen. Ela entrou sozinha, não teve pajem também, com uma boneca que eu mandei fazer, uma boneca de pano, com o mesmo vestido que ela usou. E acabou sendo a lembrancinha da gente pra ela também. Até hoje ela tem essa boneca, coisa mais fofa. Então foi isso, tivemos somente uma daminha, mas foi lindo mesmo assim. E por último, vou falar dos meus padrinhos. Foram poucos casais de padrinhos, gente. 4 só de cada lado. A gente ia casar na casa de festas, o local da cerimônia era pequeno, não ia dar tanta gente lá na frente, ia ficar apertado e desconfortável. Eu falei, não, então vamos convidar poucos casais. E aí é que vem uma outra curiosidade também, porque apesar de ser poucos casais, a gente não escolheu casais de amigos, pelo menos não na minha parte. Eu acho que meu marido teve um casal de amigo, mas o que aconteceu? Eu tenho, graças a Deus, muitas amigas. Ia ser quase que um martírio escolher entre tantas amigas e somente 4. Ia ser muito difícil justificar pra elas aquelas escolhas, se todas elas são tão queridas pra mim. Então assim, eu preferi, sabe, talvez por falta de coragem, não sei, mas eu preferi evitar isso. E aí eu convidei somente minha irmã com o noivo na época, tios, tias, pessoas que me viram crescer e que por ser família já tinha muito envolvimento com o Jansen também. Então essa foi a minha escolha, e a do Jansen também praticamente foi a mesma coisa. Então assim, eu acho que muitos casais hoje em dia se prendem a isso. A gente tem que ter muitos, ou então a gente tem que convidar todos os nossos amigos, senão eles vão ficar chateados. O que eu acho bacana, e por isso que eu fiz questão de falar sobre esse ponto aqui, é que vocês se desprendam desses compromissos ou dessas obrigações, que façam o protocolo e o cortejo da melhor forma, como vocês acham que vai ficar bacana, e não porque tem que ser assim ou tem que ser assado. Então é isso, esses foram os 5 fatos sobre o meu casamento. Apesar de já fazer muito tempo, né, 7 anos, eu acho que sempre é hora e tempo pra gente falar sobre o nosso casamento. Então, se vocês gostaram, dá um like. Não esquece de se inscrever no canal, gente, por favor. Não custa nada pra vocês, e pra mim vai ser muito importante, porque é muito bom saber que eu não estou falando sozinha, que tem alguém aí do outro lado me ouvindo e que tá curtindo os vídeos. É isso, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.